Bem, galera, voltando agora a mais um bloco de emoções, de questões para o Enem. Eu vou passar para vocês agora a questão de número 16 na tela. Isso. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas. Existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independentemente da época ou variação de preço, certa fruta custa 1,75 o quilograma, ou R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... Voltando comigo aqui. Galera, é o seguinte. Essa questão é uma questão que envolve função do primeiro grau. E aí eu vou aproveitar esse momento e passar uma dica para vocês, né? A dica é a seguinte. Quando falar em preço, quando falar em valores constantes, que cresce a uma taxa constante, né, linearmente, é sempre função do primeiro grau. Então, assim, a nossa ideia aí é pensar o seguinte, que um determinado valor, ele é constante, mas ele vai ser sempre multiplicado pelo número de termos, né? Então, eu vou traduzir isso em exemplo para ficar mais fácil para vocês. Vem aqui, ó. Então, primeiro, vamos botar aqui o tópico, né? Função do primeiro grau. A função do primeiro grau ela é representada por f de x, que é a mesma coisa que y, igual a ax mais b. Ok? É igual a ax mais b. O valor de a e de b recebem o nome de constantes. O valor de x e y recebe o nome de variáveis. Ok? Então você vai ter x e y variáveis e a e b constantes. Por que significa que a e b são constantes? Porque a e b não vão mudar naquela... Se a função que for dada, ela não vai mudar. O que vai mudar vai ser o x e o y. Inclusive, o y é chamado de variável dominante. Por que é dominante? Porque para eu encontrar o valor de y, eu preciso ter definido um valor para x. Não existe a possibilidade de eu definir um valor para y e achar um valor para x. Tá certo? Então, é a variável dominante. Ok? Beleza. Feito isso, a gente tem o seguinte. Exemplos que envolvem esse contexto de funções do primeiro grau é o exemplo do táxi, né? Então aqui você tem o táxi, né? E aí qual é a ideia do táxi? É o seguinte, o táxi ele tem um custo, né? Tem um custo aí um custo por quilômetro. Vamos dizer que ele cobre R$3 por quilômetro rodado. Então é 3 vezes x. 3 vezes x. Se ele rodar 10 quilômetros, ele vai cobrar R$30. Se ele rodar 50 quilômetros, ele vai cobrar R$150. Ok? Mas tem o seguinte também. Tem uma observação. Que ele já, quando você entra no táxi, ele já cobra R$4. Então a ideia que eu quero que vocês entendam é a seguinte. Esse valor aqui, esse 4, já é o quê? Já é o valor que você entrou no táxi, você vai pagar. Ah, eu andei só meio quilômetro, você vai pagar R$4 já, né?
Então vamos dizer aí que esses R$4 seja um valor fixo para gasolina, para o IPVA, né? Isso aí vai ser a melhor forma, vai distribuir. E ali ele vai ganhar um acréscimo por quilômetro rodado. Tudo bem? Nessa questão aí, questão de número 16, ela é um pouquinho mais simples, porque ele fala para você assim, só representar o gráfico, né? O gráfico que representa melhor essa questão aí. Bem, a ideia é a seguinte, gente. A pessoa quando compra a fruta, né? Ela vai pagar ali, M é o valor pago, e ele colocou como N o peso. Ela vai pagar 1,75 pelo peso, né? Por peso. Então, se eu chego para vocês e falo assim, 1,75 é o peso. Eu comprei 10 quilos, né, de fruta. Então, quanto que é 10 vezes 1,75? Então, é como se eu falasse assim para vocês, ó. O N é igual a 10. Quanto vale M? O M vai ser 1,75 vezes 10. O M vai ser igual a... Aqui você pode fazer assim, ó. 175 dividido por 100 vezes 10. Estamos sem calculadora, né? Dividido por um zero em cima, um zero embaixo. E ficou 175 dividido por 10. Então, M vai ser igual a 17,5. Então, vai pagar 17,5. Ok? Beleza. Só que essa parte aqui, aí eu quero voltar aqui. Voltar nessa parte aqui. Esse Azinho, ele representa a inclinação da reta, né? Toda função do primeiro grau é uma reta. Então, ele representa uma reta. A função do primeiro grau. Se o A for positivo, se o A for maior que zero, essa reta ela é crescente. Se o A for negativo, for menor que zero, essa reta ela é decrescente. E se o A for nulo, for igual a zero, essa reta ela é constante. Ok? Então, o raciocínio aí eu quero só que você acompanhe aqui, é o seguinte. Quando o nosso A é maior que zero, é maior que zero, você vai ter uma função, uma reta crescente. Então, aqui vai ficar uma situação assim, ó. Só aqui você vai ter Y, aqui você vai ter o X. Aí. Você fala assim, eu escrevo meu nome subindo a ladeira. Então, Paulo, escrevo meu nome subindo a ladeira. Se o A for negativo, menor que zero, ela é decrescente. Então, eu escrevo meu nome descendo a ladeira. Eu escrevo meu nome descendo a ladeira. Ok? E se ela for nula? Se ela for nula, aqui, ó, A igual a zero. Se ela for nula, aí você vai ter o que aqui? Uma reta constante. Então, você escreve seu nome em linha reta. Ok? Beleza. Agora, voltando aqui, assim, anote aí que o nome do A, para não ficar tão desorganizado, vou botar aqui embaixo. O A recebe o nome de coeficiente angular. O B, que é o que nos interessa agora, o B, aqui ó, o B, ele recebe o nome de coeficiente linear. Ok? Então, coeficiente angular, porque define a inclinação da reta. Se ele for negativo, você vai ter a reta decrescente. Se ele for nulo, você vai ter a reta constante, né? Reta em linha reta, vamos dizer assim. Ok. E o linear, o que ele faz? O coeficiente linear, que é o B, volta aqui para mim, por gentileza. O B, ele
define aonde a reta vai cortar o eixo Y. Olha que interessante. Esse aqui é o valor de B, ó. Esse aqui é o valor de B, ó. Esse aqui é o valor de B, porque eu falei para vocês que o B, ele define, o coeficiente linear, ele define onde a reta vai cortar o eixo Y. Então, se está cortando aqui, é porque ele tem um valor positivo. Se está cortando aqui, ele também tem um valor positivo, né? E assim sucessivamente. O que aconteceu nessa questão aí foi o seguinte: a gente não tem B nessa questão, não tem B. A gente só tem, vou apagando aqui, a gente só tem M é igual a 1,75N. A gente só tem como se fosse o valor de Y, o valor de X e o Azinho, o nosso Azinho. Ok? Então, e perceba que o A é o quê? Positivo. E se ele é positivo, você só pode ter como opção o quê? Para cima. Volta comigo na questão, por gentileza. Eu cheguei a comentar para vocês que, se tratando de uma função do primeiro grau, é uma reta. Observe a letra A e a letra C. Essas duas questões não representam uma reta. Elas representam outra função, tá? Mas não aqui nos interessa. As únicas que representam uma reta aqui são letras B, D e E. Ok? Beleza. Outra observação, eu falei para vocês que o valor aonde ele corta o eixo Y é o B. E o nosso B é 0. Então, peraí, só um minutinho. Na letra B, observe na letra B que ele está cortando o eixo Y num número próximo de 1,75. Essa daí não é, porque não pode ser, o nosso B é 0. Depois, na letra D, ele está cortando, aí só para você não se perder, bota aqui no quadro de novo, por gentileza. Na letra D, né, ele está cortando aqui, ó, M e N. Ele está aqui colocando assim e está falando que ele está cortando aqui, ó. Então, se eu continuasse aqui fazendo Y aqui, a gente ia ter esse raciocínio aqui, ó. Então, ele estaria cortando numa região que negativa, tá bom? Então, o B seria menos alguma coisa. Bem, se eu já eliminei com vocês a letra B e a letra D, só sobrou a letra E. E é justamente ela a resposta. Por quê? Porque na letra E, você tem o quê? Você tem... Quando você compra 1 quilo, né? Quando você compra 1 quilo, 1 vezes 1,75 vai dar 1,75. Ok? E aí você vai ter a reta aqui, ó. Você vai ter a reta traçando do zero, porque ela vai cortar o eixo Y no zero. Então, essa reta daqui é a reta M igual a 1,75N. Pronto. Com isso, a gente marca aí que a resposta é a letra E, colocando no quadro, na tela, desculpa. Olha aí, letra E de elefante. Isso mesmo. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, acredito que não. Tá muito simples, né? Tá bom, tá revisional. Agora vamos para a próxima questão. Ok? Eu antes de explicar a próxima questão, eu queria fazer um comentário com vocês. A próxima questão ela está relacionada com um tópico chamado geometria analítica. Bem, e o que é essa tal da geometria analítica? É uma matéria muito bacana. Ela é uma matéria porque ela mistura esse raciocínio da função do primeiro grau com a geometria dentro do plano cartesiano.
Então aqui você vai ter o plano cartesiano e é como eu quisesse calcular a área dessa figura aqui, né? Desse espaço aqui. Então se eu quisesse calcular a área seria o quê? Daqui até aqui mede 1, daqui até aqui mede 1,75. Então, se mede 1,75, esse vezes esse me dá a área. Então você está vendo aqui dentro do plano cartesiano, estou calculando a área. Só que um tópico interessante para a gente trabalhar em geometria analítica é justamente a distância entre dois pontos. Por exemplo, qual a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui? Perceba que esse ponto aqui é o ponto em que o eixo... Deixa eu fazer mais organizado. Vou fazer mais organizadinho aqui. Vou apagar. Tá? Estava querendo aproveitar a questão anterior, mas é melhor a gente zerar e fazer de novo aqui. Então, olha só. Aqui nós vamos ter assim, ó. Geometria analítica. E dentro da geometria analítica nós temos um tópico chamado distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. Ok? A distância entre dois pontos, você vai ter aqui um plano cartesiano. Aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. E aqui você vai ter o seguinte. Você vai ter, por exemplo, um ponto nessa colocação aqui e um ponto nessa colocação aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse aqui de B. E aqui eu vou traçar uma reta que vai me dizer o seguinte: qual a distância do ponto A ao ponto B. Ok? Bem, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que esse cara daqui, eu vou chamar ele de x1. E esse cara daqui, eu vou chamar ele de x2. Na sequência, esse cara daqui, eu chamo de y1. E esse aqui, eu chamo de y2. Então, aqui vai acontecer o quê? Aqui você vai ter como se fosse um triângulo. Qual é o tamanho, qual é a medida desse lado aqui? É y2 menos y1. Essa é a medida. Qual é a medida desse lado aqui? É x2 menos o x1. x2 menos o x1. Bem, aumentando esse triângulo, e lembrando com vocês um cidadão chamado Pitágoras, que lançou para a gente um teorema que levou o seu nome, Teorema de Pitágoras. Onde, no Teorema de Pitágoras, você tem o seguinte: aqui, o lado oposto a este ângulo reto, você tem o nome de hipotenusa. Que eu vou chamá-lo de azinho. Ok? Azinho é porque esse ângulo aqui eu vou chamar de azão. A ângulo vem com o chapeuzinho aqui do vovô. Ok? Na sequência, a gente tem aqui esse ângulo chamado Bzão. Então, esse lado aqui é chamado de Bzinho, que recebe o nome de cateto. Depois, aqui você tem o Czão. E aqui você vai ter o Czinho, que também vai receber o nome de cateto. Bem, o Teorema de Pitágoras faz o seguinte, gente. Fala pra gente que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí.
Beleza? No nosso caso, voltando para cá, no nosso caso, a hipotenusa, ela é o quê? A hipotenusa, ela é o lado oposto ao ângulo reto. Então vai ser a distância. Aqui embaixo eu vou colocar distância do ponto A ao ponto B ao quadrado é igual aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado. O primeiro cateto eu vou botar aqui x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Aqui você não precisa se preocupar se esse x2 eu botei um valor maior do que o do x1, que aí deu negativo, né? No caso da geometria, não vai dar negativo, né? Eu vou elevar a 2, então você tem que lembrar que vai ficar o quê? Positivo, tá certo? Beleza. Feito isso, a gente tem o quê? A distância do ponto A ao ponto B é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, essa é a distância do ponto A ao ponto B. Ok? Beleza. Então, agora, acredito eu que nós temos condição de resolver aí a questão. Então, por favor, coloca na tela aí a questão de número 17, que diz o seguinte: um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante, né? Na parte positiva e em Y e na parte negativa em X. Então, no segundo quadrante. E as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Então, você vai perceber aí o seguinte, que 2 por 4 ele andou 2 km, o 6 por 8 ele andou 2 km, né? Beleza. Continuando aqui, ele fala o seguinte: a reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto, né? Então agora vamos descobrir que ponto é esse. Então, vou apagar aqui o quadro. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Então, vamos juntos aqui no quadro. Primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Y, número 17, né? Número 17, na questão, isso. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, que a reta y é dada por x mais 4. Ok? Então, vou aproveitar aqui a oportunidade, porque na questão anterior era nula, né, o valor de b. Então, aqui eu já vou aproveitar para a gente... Vou botar aqui semelhante o desenho aqui. O que estava. Então, aqui nós vamos colocar menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Isso. Depois aqui, 2, 4, 6, 8.
Aqui 2, 4, 6, 8. Aqui é o x, aqui é o y. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Tudo bem? Então, o que que vocês vão observar? Que a reta, ela corta do menos 4 até o 4 e segue reto. Então, se eu chegar para vocês e falar bem assim, aqui o valor de y é 4, o valor de x é quanto? Vamos descobrir? Então, se eu chego para vocês, ok, tá certinho, y é igual a x mais 4, você vai ter que o y é 4. Então, o x vai ser igual a quanto? A x, 4 menos 4, estava somando, passou para o lado de lá subtraindo. Então, o x é 0. Então, nesse ponto aqui, ó, eu marco direto em cima, que dá 0. Esse par ordenado aqui, ele é dado por 0 e 4. Porque todo par ordenado, par ordenado, é sempre x e y. O x é primeiro, depois é o y. O próximo par ordenado vai ser aqui. Se o x é menos 4, se o x é igual a menos 4, você vai ter aqui o seguinte. Y é x mais 4. Ok? Y é x mais 4. Então, o y vai ser menos 4 mais 4, porque eu falei que o x é menos 4. Então, o y vai ser 0. Então, esse par ordenado aqui vai ser 0. Não, 0 não. Vai ser menos 4 e 0. Então, tá bem aqui, ó. Esse par ordenado aqui, ó, vai ser menos 4 e 0. Ok? Com base nisso, a gente parte com uma reta que está aqui. Isso. Ok? Essa reta é a reta conhecida por nós como y igual a x mais 4. Perceba, ela é crescente. Por quê? Aqui você tem o 1, né? E positivo. Então, por isso ela é crescente. Só que esse 4 aqui, a posição do B, é onde ela corta o eixo Y. Então, ela corta bem aqui no 4. Tá vendo aqui? Beleza? Ok. Ele falou pra gente o seguinte, que no ponto, colocando a questão na tela de novo, que no ponto P igual a menos 5 e 5, aí voltando aqui comigo rapidinho, P menos 5, tá bem aqui, ó, menos 5 e 5. Opa, passou demais. E é o 7 já. Que no ponto, esse ponto aqui, ó, é o ponto P, menos 5 no X e 5 no Y. Ele tem um hospital público, confere? Volta comigo lá na tela. Ele fala assim, ó, no ponto P, menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação de metrô no ponto que sua distância ao hospital, medida em linha reta, fosse maior, não fosse maior que 5 km. Então não pode ser superior a 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Então, vamos juntos aqui. E aí, já está desenhado. Eu só quero olhar com vocês as alternativas, porque aí fica mais fácil. Colocando aqui nas alternativas, nós temos em A o ponto menos 5 e 0. Vamos só verificar se esse ponto faz parte da reta. Por gentileza, coloca aqui no quadro.
esse cara é x, esse cara é y. Ok? Então vamos lá. A reta é y igual a x mais 4. Se eu falei que o x é menos 5, vamos ver quanto é que dá y. Y vai ser igual a menos 5 mais 4. O y vai ser igual a menos 1. Resumo da ópera. O ponto A, esse ponto que está na alternativa A, não faz parte da reta. Por quê? Porque quando o x for menos 5, o valor de y é menos 1. Então, a letra A você elimina como resposta. Letra B. Letra B. É menos 3 e 1. Então, vamos lá. Y é igual a x mais 4. O y vai ser igual a menos 3, porque aqui eu expiro é o x, mais 4. O y vai ser igual a menos 1. Opa, menos 1 não. Deve ser igual a 1. Opa! Letra B, esse ponto menos 3 e 1 faz parte da reta. Beleza. Letra B, esse ponto faz parte da reta. Agora vamos para a letra C, para verificar. Então, vou anotar aqui os pontos que fazem parte da reta, só para a gente ter uma noção. Então, aqui o ponto B, vou colocar aqui no cantinho. Menos 3 e 1. Aí vamos para o ponto C agora. O ponto C, ele é menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Aqui é x, aqui é y. Então, você vai ter o quê? Y é igual a x mais 4. Y vai ser igual a menos 2 mais 4. O y vai ser igual a 2, né? Então, o y é 2. Também, a letra C, o ponto não faz parte da reta, porque quando o x for menos 2, o y vai ter que ser 2. Então, letra C você elimina. Depois, a gente tem a letra D. Letra D vai ser 0 e 4. Vamos verificar? Então, aqui você tem y é igual a x mais 4. Y é igual, se for 0, mais 4 dá quanto? Dá 4. Opa, beleza? Então, letra D participa. Letra D participa. Vou colocar aqui, ó. Letra D, você vai ter 0 e 4. Ok? Na letra E, você tem quem? Você tem o ponto 2 e 6. Então, você vai botar aqui y é igual a x mais 4, y é igual a 2 mais 4, y é igual a 6. Então, quando o x for 2, o y é 6. Bateu certinho. Então, letra E também nós temos aqui os pontos 2 e 6. Beleza. Temos 3 respostas possíveis, ok? Só que a resposta que nos interessa agora é o seguinte. Aqui você vai ter a estação do... Tá bem aqui, ó. A estação do... Desculpa, o hospital. Aí o hospital está no ponto P, menos 5 e 5. O hospital está no ponto P, menos 5 e 5. Ele falou que tem que ter uma estação que ligue o hospital até aqui, de forma que essa distância seja o quê? Inferior a 5. Ficou bagunçado? Dá uma olhada aqui, dá um zoom aqui, só para o pessoal não se perder. Bem aqui. É que foi dito o seguinte, que nesse ponto, menos 5 e 5, tem um hospital. Eu tenho que ter uma linha reta na estação, porque essa daqui é onde o metrô, né, o trem vai passar. Então tem que ter uma estação aqui. Só que essa estação seguida em linha reta daqui, ela não pode ser o quê? Superior a 5 km. Então eu vou fazer o seguinte. Daqueles 3 pontos que eu calculei que fazem parte da reta, eu vou calcular qual deles tem a distância inferior a 5 km quando medido daqui até aqui. Porque eu não sei qual é o ponto que está fazendo parte daquele ali. Faz sentido, depois que você visualiza o desenho, que está depois
que está depois do menos 3. Desculpa. Está depois do menos... Está antes do menos 2. E abaixo do 2. Faria sentido ali a gente ter um raciocínio que a resposta seria a letra B. Mas a gente tem que ter certeza disso. Então, se alguém ainda não entendeu, eu vou só fazer mais uma observação. Aqueles 3 pontos que eu calculei, me disseram que eles fazem parte dessa reta. Agora, ele falou que o hospital está no ponto menos 5 e 5. E ele falou que a distância do hospital até o metrô não pode ser superior a 5 km. Então, eu vou calcular a distância entre cada um daqueles pontos ao ponto menos 5. Isso. E vou ter que encontrar qual dessas distâncias é inferior a 5 km. Ok? Então, aqui está mais tranquilo. Pode até colocar aqui já. Que aqui eu vou calcular a distância entre o ponto P e B. Vai ser igual, como eu já tinha explicado para vocês, a raiz quadrada de quem? x2 menos o x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ok? Eu vou colocar aqui em cima, explicando que o ponto P é menos 5 e 5. Ok? Então, pronto. Então, vamos lá. A distância do ponto P ao ponto B vai ser dada por... Vamos dizer que sempre esse pessoal que está aqui é o ponto 2. E esse cara que é o primeiro, que é o inicial, é o ponto 1. Ok? Então, aqui nós vamos ter assim, ó, raiz quadrada de menos 3 menos 5. Vou fazer um colchete aqui, vai ficar mais organizadinho. Tudo isso ao quadrado, mais o y2, que é 1, menos o y1, que é 5, ao quadrado também. Então, a distância do ponto P ao ponto B vai ser igual a... Menos com menos... isso, menos com menos dá mais. Então, aqui você vai ter menos 3 mais 5 ao quadrado, mais 1 menos 5 é menos 4 ao quadrado. Então, a distância do ponto P ao ponto B vai ser menos 3 mais 5 dá quanto? 2 ao quadrado mais 16. Então, a distância do ponto P ao ponto B é raiz quadrada de 4 mais 16. A distância do ponto P ao ponto B é raiz quadrada de 20. Beleza. Tranquilo? Dá uma... Eu vou ter que apagar, então dá um zoom aí nesse cálculo aí, conta para eles darem uma pausa. Beleza. Então aqui eu apago. Só que eu vou anotar ali. Eu vou anotar aqui para não me perder. Que a distância do ponto P ao ponto B é raiz de 20. Não tem raiz exata de 20, então eu vou deixar quieto. Agora vamos à distância do ponto D, do ponto P ao ponto D. Vamos dizer assim. Então, aqui você vai ter o quê? A distância do ponto P ao ponto D vai ser igual. Como eu já tinha explicado para vocês, considera esse sendo x2 e esse sendo x1. Então, você vai ter o quê? Abre colchete, né? 0 menos, abre parêntese, menos 5 ao quadrado mais. Depois, 4 menos 5. Opa! 4, isso mesmo, 4 menos 5 ao quadrado. Agora é só fazer menos com menos, dá mais. Então, a distância do ponto P ao ponto D é o quê? É a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, a distância do ponto P ao ponto D é a raiz quadrada de 25 mais 1.
Então, a distância do ponto P ao ponto D é a raiz quadrada de 26. Dá um tempinho para vocês observarem. E vou colocar aqui do lado. Dá uma pausa aí. E vou colocar aqui do lado. Distância do ponto P ao ponto D é a raiz quadrada de 26. Ok. Apaguei aqui. E aqui vai ser a distância do ponto P ao ponto E. Então, a distância do ponto P ao ponto E vai ser a raiz quadrada de 2 menos 5 ao quadrado, mais a distância de 6 menos 5 ao quadrado. Então, a distância do ponto P ao ponto E, aqui eu coloquei colchete e não coloquei parênteses. Não tem problema, porque aqui eu estou usando apenas para separar. Mas para não confundir a sua cabeça, eu vou colocar um parênteses aqui, que é o padrão que a gente aprendeu, né? Primeiro resolve os parênteses. Então, aqui menos com menos vai dar mais. Então, aqui você vai ter raiz quadrada de 2 mais 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. A distância do ponto P ao ponto E vai ser a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E a distância do ponto P ao ponto E vai ser igual a raiz quadrada de 49 mais 1. E a distância do ponto P ao ponto E vai ser a raiz quadrada de 50. Então, vou anotar aqui. Distância do ponto P ao ponto E, a raiz quadrada de 50. E aí, vou dar um tempinho para vocês observarem aí. Então, você vai ter aí isso. Né? Ok. Eu coloquei aqui, gente, o seguinte. Coloquei aqui o seguinte. A raiz quadrada de 20, vai estar entre 20 está entre 16 e 25. Então, vai ser 4, alguma coisa. A raiz quadrada de 26 está entre 25... Perceba que eu estou pegando sempre os números que já tem raiz exata, né? 25 e 36. Então, vai ser 5, alguma coisa. E a raiz quadrada de 50 está entre 49 e 64. Então, vai dar quanto? 7, alguma coisa. Bem, ele falou para a gente que a distância tem que ser inferior a 5 km. Então, para que a distância seja inferior a 5 km, o ponto é esse aqui, ó. É a distância do ponto P ao ponto B. Então, nós vamos marcar aí como resposta a letra B de Bosque. Ok? Então, letra B de Bosque está marcada. Ok? Beleza? E aí nós podemos encerrar esse bloco aí com sucesso. Dúvidas? Volta e deixa passar de novo para que você tente fazendo passo a passo. Ok? Aguardo você no próximo bloco.